deveria nessa junção, na parte de cima, molhar, mas não molha. E além disso, não é uma água, é um óleo. Ela é viscosa, a substância é viscosa. E como disse no início dessa transmissão aqui, em janeiro, em outubro e novembro de 2018, nós vimos essa teofania acontecendo aqui na comunidade. Em janeiro de 2018, em outubro de 2018 e em novembro de 2018 também. E agora, em dezembro de 2019, estamos vendo essa teofania, essa manifestação do poder de Deus aqui na comunidade. Deus se mostrando, se revelando, se comunicando ao seu povo através dessa teofania. E como disse, todas as vezes que Deus se revela, se manifesta na terra através da sua teofania, ele se manifesta para um povo em um tempo por um propósito, né? Tem um propósito, tem um motivo a qual Deus está se manifestando assim. Eu vou compartilhar aí nos stories aí com vocês também, para vocês acompanharem depois as fotos dos episódios anteriores, como eu disse, de 2018, das 3 vezes que aconteceu isso em 2018. Olha aí nesse ponto do teto também, ó, essa mancha do nada. Você vê que não tem nenhuma abertura para que isso possa vir lá de cima do teto, do telhado, mas ele surge do nada, assim como na parede também surge a partir do nada. Então, o objetivo disso aqui é a gente testemunhar, né, o poder de Deus, testemunhar a teofania de Deus, a manifestação de Deus, porque, não sei se vocês se lembram, eu tenho conversado com alguns alunos, até semana passada e essa semana, estava conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre o maná, e o maná, quando Deus deu ao povo que saiu lá do Egito em direção à Terra Prometida, mas no deserto precisaram dessa manifestação de Deus. Deus precisou trazer de forma sobrenatural o alimento físico para suprir, para sustentar fisicamente aquele povo. E então o maná foi liberado sobre o povo e eles viveram aquilo. Eles viveram aquele sobrenatural. Aquele sobrenatural, em um determinado momento, se tornou normal na vida deles. Mas acontece que Deus pediu para que ele falou isso com Moisés, para que a gente pode ler essa história lá em Êxodo. Ele pediu a Moisés para separar uma parte desse maná e colocar em uma vasilha de ouro. Pediu para separar um homer a quantidade, né, uma forma de medir o homer, que equivale na nossa medida 2,2 litros mais ou menos. Era uma medida de sólidos que o povo hebreu usava para medir sólidos, grãos. E então Deus mandou ele separar um homer, que é a 10ª parte do efa. O efa é 22 litros, o homer é 2,2 litros. E então ele manda separar um homer desse maná, dessa teofania, dessa manifestação de Deus, e colocar dentro da Arca da Aliança, para que houvesse então testemunho para as próximas gerações. Deus queria que quando aquela teofania cessasse, quando ele não mais se manifestasse daquela forma mais, quando não houvesse mais aquela teofania, as próximas gerações assim mesmo ainda ouvissem falar daquela teofania. E então o motivo dessa transmissão, o motivo da divulgação disso, se você também quiser e puder compartilhar, é para que outras pessoas vejam, pessoas que de repente não estão tendo o contato com essa teofania, mas que possam ter a sua fé edificada, para que possam da mesma forma ter a sua fé fortalecida, porque Deus continua ainda se manifestando de formas extraordinárias, de formas ainda sobrenaturais, de formas inexplicáveis ao seu povo. É claro que vão existir muitos que estão tomados às vezes por incredulidade, vão duvidar e tal, mas isso faz parte, né? Mas ao contrário, para muitos isso aqui vai edificar a fé, vai fortalecer. E além disso, como eu disse, existe um propósito, porque a teofania de Deus sempre vem em uma geografia, para um povo, em um tempo, mas por um propósito, nunca é à toa. Não é para nossa vaidade, não é para o nosso orgulho, não é para soberba, muito pelo contrário.
é para que, na verdade, cumpra um propósito. Estaremos orando para discernir qual é o propósito, que pela quarta vez, depois de um ano, né, da última vez que vimos essa teofania, em 2018 vimos ela por 3 vezes, em janeiro, em outubro e depois em novembro. Agora em dezembro de 2019, vemos mais uma vez essa teofania, essa manifestação do poder de Deus aqui. E o impressionante é que da forma que Deus vai fazendo, vai anulando, né, os questionamentos de incredulidade. Porque assim, há quem diga, isso aí é um vazamento, tá chovendo, é um vazamento de água dentro da igreja. Mas o que está escorrendo aqui, já mostrei para vocês, não é água, é um óleo. Ele tem uma viscosidade, ele tem uma cor, né, amarelada, ele tem uma viscosidade, ele tem uma fragrância. Então não é, isso vem do teto. Não vem, porque da região de encontro do teto não tem nada, está completamente seco. É a época do ano, é algum fenômeno aí sobre a temperatura, porque esquenta e fria e não sei o que. Não é, porque essa época, as épocas do ano são diferentes. Deus fez isso em janeiro, Deus fez isso depois em outubro e Deus fez em novembro. Agora está fazendo em dezembro. Então percebam que são épocas completamente distintas, diferentes, e não existe. Aí também já disseram, isso aí é alguma reação química dessa tinta. Só que está escorrendo um óleo da tinta. E essa tinta aqui é a base d'água. Nós já procuramos o fabricante. Nas primeiras teofanias que aconteceram isso aqui, a gente procurou sobre a composição, fizemos contato com o fabricante e não existe nenhuma base, nenhum componente de óleo nessa tinta. Essa tinta não é a base de óleo, ela é a base d'água. No entanto, que está manchando desse jeito porque é um óleo. Que se fosse água que estivesse escorrendo nessa tinta aqui, não tinha problema nenhum, não ia manchar. Mas como é um óleo, está provocando essa mancha na tinta, porque essa tinta ela não tem nenhuma proximidade, não tem nada ligado ao óleo na sua composição. E por isso que fica tudo manchado desse jeito, porque isso é um óleo, e esse óleo reage nessa tinta, e então provoca, né, causa aí essas manchas. E então, mas nós não estamos aqui para ficar dando respostas aos incrédulos, não estamos aqui para ficar entrando em debates de incredulidade, mas estamos aqui para testemunhar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, realizando na nossa vida. Louvo a Deus pelo privilégio de poder estar vendo, testemunhando, vivendo mais uma vez esse tempo de teofania, e creio que Deus está usando de algo sobrenatural para comunicar aqui no mundo natural que Ele está fazendo algo nas nossas vidas. Eu me lembro das unções que Davi sofreu, né? Davi sofreu 3 unções ao longo da sua vida, do seu ministério, e toda vez que Davi era ungido, aquela unção estava vindo para preparar ele para algo. E então, todas as vezes que o óleo foi derramado a primeira vez, a segunda unção foram os seus valentes, que quando ele estava lá reunido na caverna de Adulão com os seus valentes, aqueles valentes ungiram Davi, o seu rei, o seu líder, e pela terceira vez agora, Davi é ungido agora por todo o povo em Israel. E as 3 unções prepararam Davi para um propósito de Deus, prepararam Davi para uma missão. Eu creio que não é à toa que esse óleo tem escorrido, que essa unção tem descido sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus tem nos preparado para uma missão, Deus tem nos preparado para um projeto, Deus tem confirmado o chamado que há sobre as nossas vidas e tem descido de forma sobrenatural para agir no mundo natural e nos preparar, nos capacitar para essa unção. Porque o dia que Davi enfrentou ao gigante Golias, aos olhos humanos, ele era apenas um menino fraco, improvável, mas existia uma unção já sobre a vida dele. E foi exatamente naquele momento de adversidade, de afronta, que aquela unção se manifestou sobre a vida dele. E então eu creio que quando nós entramos na nossa missão, nós já temos que entrar com uma unção sobre as nossas vidas. E esse óleo escorrendo pela 4ª vez aqui na Comunidade de Vida, o nosso entendimento, já tem um tempo que a gente tem gerado esse entendimento, tem discernido a comunicação de Deus dessa forma. A gente crê
que essa intervenção de Deus, que esse derramado óleo aqui sobre toda a igreja comunica isso, que há uma unção sendo liberada, há uma unção sendo derramada sobre as nossas vidas, para que a gente entre na missão, entre no chamado, entre no propósito a qual Deus tem chamado esse povo, tem separado esse povo. E quando nós entrarmos de fato nessa missão, nesse propósito, já existe uma unção sobre as nossas vidas, e essa unção está sendo revelada, essa unção está sendo manifesta nas nossas vidas, para que possamos cumprir exatamente aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, com autoridade, com poder, mas acima de tudo com unção. Então tá aí, quero glorificar a Deus, quero louvar a Deus, agradecer a Deus junto com vocês por esse privilégio, por essa oportunidade, de vermos aí mais uma vez a teofania, a manifestação do poder de Deus através desse óleo que está escorrendo. Eu percebo que não vem do teto, não vem de cima, e desce esse óleo, escorre esse óleo sobre todas as paredes em volta do templo aqui na Comunidade de Vida em Macaé. Deus seja louvado por isso. No início aí do vídeo, para quem foi chegando depois, eu mostro a viscosidade, coloco um pouco desse óleo na mão e mostro a cor amarelada e o brilho, ele escorrega na mão, e o brilho que esse óleo dá na nossa mão. Quem foi chegando depois, vou deixar salvo aí na nossa história, pode ir assistindo isso, e eu vou compartilhar com vocês também as fotos aí das outras teofanias que aconteceram, das outras vezes que Deus se manifestou aqui na Comunidade de Vida, fazendo esse óleo escorrer outras vezes. Isso aconteceu a primeira vez em janeiro de 2018, depois aconteceu em outubro de 2018, depois em novembro de 2018. E agora começou, a partir de ontem, desde ontem à noite, esse óleo voltou a escorrer, voltou a descer aqui sobre todas as paredes, ao redor de todas as paredes aqui na Comunidade de Vida. E então, que de alguma forma você possa temer